Gravação iniciada. Ah, beleza. Então, aqui, ó. Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí, os alunos interessados num dos cursos que é Engenharia Sanitária e Ambiental e o outro que é somente a Engenharia Sanitária. E hoje a gente tem a presença também de alguns professores que, dentro dos seus compromissos, conseguiram agendar a participação aqui. Nem todos vão poder estar, mas eu vou, na hora que eu estiver apresentando o curso, aí a gente vai mostrar pelo menos a imagem e a formação de cada um dos professores. E aqueles que estão aqui, aí na hora mostram também, se apresenta, né, fala qual que é a proposta da sua disciplina. Bom, a gente planejou da seguinte forma a noite de hoje, essa apresentação. Primeiramente, o professor Eduardo César Almeida, vai apresentar de uma forma simples e objetiva o que a hidráulica e também associada também à hidrologia influencia, né, nos condutos, né, na parte de drenagem superficial para poder influenciar e a gente ter ações para evitar inundações, que também é uma coisa que a gente tem que planejar na engenharia sanitária, um sistema de drenagem, macro e micro drenagem. Então, ele vai fazer essa apresentação em torno de 20 minutos, e aí aquilo que assim, é uma degustação de uma aula, mas uma aula um pouco diferente, que é ele que vai estar falando, mas se alguém quiser interromper e perguntar, fique à vontade. E depois aí sim eu vou apresentar a estrutura do curso, tanto o que é mais completo em engenharia sanitária e ambiental, quanto a engenharia sanitária que já está mais madura, tá ok? Então, aí eu vou passar a palavra para o professor Eduardo. Aí, nesse momento, aí os outros professores, a gente pode fechar a câmera. Eu vou fechar a câmera e o microfone. E aí, vocês fiquem à vontade para perguntar, ou de voz, ou aqui no chat. Obrigado, professor Josias. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar aqui, vai ser uma degustação, né, do que seria uma aula aqui de hidráulica, né? A nossa preocupação, né, que a gente vai ter com um problema da vida real, né, um problema em que como é que a gente identifica, né, um canal em risco de transbordar e causar inundações, né? Mas aí trazendo para a vida real mesmo, trazendo para os problemas do dia a dia, porque quem sofre com isso, né, é a nossa população, né? Quem está ali, a nossa população que está exposta a esse tipo de situação, que precisa de uma resposta para esse tipo de dúvida, para esse tipo de problema que acomete sazonalmente, né, quase que ano a ano, né, nas cidades de Belo Horizonte, em diversos municípios do Brasil, vem acontecendo isso, né? Então a gente tem esse problema que é uma demanda da nossa sociedade, né? Então, como que a gente identifica, né? A gente tem esses problemas aqui em Belo Horizonte, né? Notadamente a enchente que aconteceu ali na Tereza Cristina em 2021, que causou assim alvoroço, foi notícia em todo o país, né? Agora o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, né? Aqui mostra fotos de antes e depois, a situação aqui, o aeroporto aqui, né? Vou só aumentar aqui o tamanho para vocês verem, né? Colocar aqui mais alto. Eu só não consigo enxergar, né? Só não consigo ver mãozinha levantada. Se alguém quiser fazer alguma colocação, por favor, pode abrir o microfone. Mas aqui vocês veem aqui a situação de antes e depois, o aeroporto, né, o estádio, Beira-Rio, e aqui depois, né, como é que ficou, né, a situação horrorosa que aconteceu lá, né, essa calamidade que aconteceu no Rio Grande do Sul e que apareceu em toda a mídia, né, está bem exposta no nosso país, né, ainda mais um pouco aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem a região central ali, como que isso vem, né, como que isso rapidamente, né, trouxe essa tragédia para toda a cidade de Porto Alegre, né? A gente tinha aqui a situação do antes, né? Como é que era toda essa malha urbana que, uma vez exposta, né? Uma vez sem condições de se proteger da precipitação excessiva e dos problemas de gestão, né? Uma coisa não acontece sem a outra, né? E a gente tem como que isso exacerba, né? Mas não é um problema só de país igual o Brasil, né? Aconteceu também neste ano,
né, neste ano de 2024, no sul da Alemanha, né, aconteceram também enchentes desastrosas, né, inclusive com óbitos, né? Então, tudo isso é uma questão que envolve diversas variáveis, né? Notadamente, nós vamos conversar aqui, né, entre as causas mais frequentes que a gente tem é a condição de redução de áreas verdes, né? E as áreas também para infiltração das águas no solo, né? Muito isso devido às políticas de uso e ocupação no solo, uma falha grave de gestão do território que a gente tem, né? O aumento da impermeabilização das bacias hidrográficas, né? Originalmente, né, os projetos de macrodrenagem, né, e que estão baseados na lei de uso e ocupação do solo dos municípios, a exemplo de Belo Horizonte, né, os projetos de macrodrenagem, eles estipulam uma determinada ocupação urbana, né, faz uma certa previsão de determinada ocupação urbana, e no momento que isso se modifica com o tempo e aumenta a impermeabilização das áreas da bacia hidrográfica, isso conduz rapidamente as águas, né, para a drenagem principal, que notadamente todas as cidades têm nas regiões mais antigas, né, nas regiões que originalmente não eram passíveis tanto de inundação. No caso de Belo Horizonte, a gente tinha até um histórico disso, mas tínhamos vivido um tempo sem grandes tumultos, e agora estamos voltando a ter esse tipo de problema, né? Muito devido à impermeabilização, à condução, movimentos de terra, né, em obras, movimentos de terra que acabam produzindo sedimentos que vão promover o assoreamento dos cursos d'água, o assoreamento de bacias, que inclusive de estruturas de contenção de cheias, né? Se a gente tinha ali aqueles piscinões, aquelas pequenas barragens para controle de ondas de cheias, né? No momento que a gente tem uma grande movimentação, exposição de solo, né, na bacia hidrográfica, isso acaba sendo carreado, né? Uma vez carreado, chega, né, e acaba assoreando, né, e reduzindo a capacidade de amortecimento, né, que as bacias têm. Então, se você tem um problema de redução de área verde, né, redução de áreas para infiltração, aumenta a impermeabilização, produz mais sedimentos que vão enchendo, né, assoreando as bacias, né, vão trazendo maior conduz, né, a trajetória toda da água é vir direto para a macrodrenagem, né, trazer todas as contribuições, e isso vai trazer como impactos, e notadamente na nossa população, com inundações, né, e agravado, né, isso tudo aqui são processos que envolvem gestão, mas aqui na disposição inadequada dos resíduos sólidos, além da gestão, envolve quem? Envolve os nossos munícipes, né, envolve todas as pessoas que vivem no município, porque uma vez que não dispõe adequadamente os resíduos sólidos, eles vão acabar entupindo a drenagem, a microdrenagem, vão acabar trazendo problemas e impactos, né, em toda a infraestrutura do município, agravando ainda mais a situação. Se você já tinha um problema, então, de disposição inadequada, a drenagem que notadamente estava prevendo uma condição mais vantajosa, naquele momento em que a soma de todos os males começa a se materializar, ela já está deficiente e não será eficiente, né, para conduzir as águas adequadamente nos seus canais e afastar aquelas águas da população. Acontece exatamente o contrário, nós viramos prisioneiros, né, daquela quantidade de água que acaba inundando e prendendo, né, acaba trazendo todo tipo de tragédia, né, inclusive tragédias para a nossa população. Pode trazer mortes, perdas, né, materiais, né, e isso, associado a todos esses problemas de ordem de gestão, de ordem técnica, de ordem pessoal, também estão associados no nosso país, principalmente, eu vou falar assim, que a pior tragédia que nós vivemos é os problemas econômicos, a pobreza é um dos grandes problemas. Então, um dos focos, um dos vetores que isso se manifesta é, por vezes, na ocupação irregular. Ocupação irregular de encostas, ocupação irregular de fundos de vale, ocupação irregular de várzeas, uma vez que, se o parcelamento do solo tiver previsto só as áreas nobres, determinadas camadas da população, determinados segmentos da população que vão ficar à parte
dessa política pública, vão escolher para seu local de habitação, para o local de fixação das suas moradias, locais que não são aptos, né? Locais em que eles vão ficar à mercê, eles vão ficar expostos já às inundações sazonais, as inundações mais comuns, né? O Belo Horizonte é um dos municípios que fez um programa interessante, o programa Drenurbis, né? Eu trabalhei no programa Drenurbis há muitos anos atrás, em que a gente trazia modificações nas bacias para aumentar, para combater esses problemas que eu estou linkando aqui com vocês, né? Para trazer a maior quantidade, mais áreas verdes, né? Aumentar a quantidade de infiltração, diminuir a impermeabilização, utilizar outros tipos de pavimento, né? Remover populações que estiverem eventualmente em condição de risco, né? E todos esses problemas aqui que são humanos são os mais frequentes, são os mais de maior monta que a gente vê. E, além deles, nós temos, sim, existem a ocorrência das chuvas intensas que estão aumentando. Os eventos climáticos tem aumentado a sua magnitude, mas a gente vê aqui, nós elencamos aqui 6 características que envolvem a política pública, que envolvem a atuação técnica, que envolve a preocupação, especialmente com saneamento, com drenagem, né, com uso e ocupação do solo, e um único item colocado, né, de chuvas intensas, né, a gente fala assim, a cargo de São Pedro, né, porque a gente mostra assim, tem muito da nossa responsabilidade enquanto profissionais de nível superior, enquanto pessoal que nós que levamos, né, para as nossas populações a melhor informação, o melhor preparo para as nossas populações, para os nossos municípios, de eles se preservarem, né, de reduzir o fator de exposição, né, e trazer uma condição melhor para a nossa população, evitando, né, a exposição a chuvas intensas, né, que notadamente estão ocorrendo, né? A gente vê assim destacado acontecer, tal como ocorreu agora no Rio Grande do Sul, ocorreu na Alemanha, né? Que foram precipitações de grande magnitude não esperadas, né? Eventos de longa recorrência, né? Além disso, quando a gente traz para nós, profissionais do saneamento, da drenagem, nós vamos fazer uma análise o quê? Olhando todas as nossas abordagens, né? O pessoal da biologia do saneamento, o pessoal das ciências sociais, da geografia, da química do saneamento, do tratamento de água, tratamento de esgoto, resíduos sólidos, drenagem, hidrologia, saúde, educação ambiental, tudo isso integrado, né? Tudo isso de mãos dadas para trazer a melhoria, para fazer o impacto real na vida das pessoas, né? Para isso que os profissionais são demandados, são necessários, né? Então é por isso que a gente precisa de uma formação, né, que leve isso para as pessoas, que traga essas competências, né, para os profissionais que estão chegando no mercado, né? Que precisam se destacar, né? E aqui eu coloco aqui de mãos dadas, né, a hidrologia e a hidráulica como os vetores que nós vamos trabalhar aqui, porque a hidrologia, né, vai nos dar uma série de informações a respeito da bacia, né? Tem aqui um pluviômetro para ver como é que está a precipitação, os cálculos da hidrologia vai me desenvolver as planilhas, a informação estatística, o tratamento dessas informações das séries de dados da hidrologia, vão me trazer aqui as informações das chuvas, né, das precipitações com tempo de recorrência, seja de 10 anos, de 50 anos, né, as chuvas que têm probabilidade de ocorrência, né, associada no nossa bacia e que vão incutir ali vazões, né? Uma vez que a chuva precipita na nossa bacia, a gente vai ter ali chegando na macrodrenagem determinadas vazões. E aí a hidráulica, conhecendo essas vazões que a hidrologia calculou para a gente, né, apresentou para a gente, com os devidos períodos de retorno, né, que associados aos riscos que nós vamos associar, nós vamos conduzir, né, nos nossos empreendimentos, nós vamos fazer as diversos dimensionamentos da infraestrutura de drenagem e aí verificar que tipo de infraestrutura de drenagem para fazer frente àquela vazão que a hidrologia nos deu, a gente vai conseguir conduzir que tipo de estrutura, né, até qual profundidade essas estruturas vão conseguir trabalhar com eficiência e a partir de qual vazão que ela não vai mais comportar, a partir de qual vazão eu vou conduzir que o risco, né, o risco vai ser a condução para o evento, né, o evento de maior magnitude que vai nos trazer prejuízo, né? Então tudo isso a gente
gente vê as ciências do ambiente, as ciências de recursos hídricos, de mãos dadas ali, trazendo informação uma para outra, né? Aqui a gente tem o professor Ornelas, aqui na área de hidrologia, nos dá muito, né? Nos dá muitos dos inputs que nós usamos aqui na hidráulica, né? Que eu sou um dos professores de hidráulica do nosso curso. E aí, né, a gente tem aqui das características da hidráulica, né? A hidrologia vai determinar, então, as vazões esperadas, né? Nós temos aqui um canal aqui, esse canal aqui é da Avenida Tereza Cristina, aqui em Belo Horizonte. Isso aqui é o Rio Arrudas, né? Ali na Tereza Cristina, mostrando que podia ser em Belo Horizonte, pode ser em São Paulo, pode ser em diversas cidades do Brasil, em que nós temos ali uma macrodrenagem, né, que está exposta a diversos períodos, a diversos eventos de magnitude de chuvas, né, cada um deles com uma recorrência ou período de retorno conhecido, né, podendo ser ali seus 25 anos, seus 50 anos, né, as chuvas. O que é isso? É o risco associado, um período de retorno de um evento de chuva, né, um período de retorno de um evento que vai se materializar em determinada vazão, né, a gente vai ter aqui, está associado a um risco, né, ao risco que a gente vai assumir no projeto, né, no dimensionamento de determinadas obras. E no momento em que a gente tem, né, colocado isso, registrado em termos de referência para projetos, na bibliografia técnica para projetos de dimensionamento de estruturas de drenagem e de macrodrenagem, nós podemos verificar qual que é o reflexo desse tipo de precipitação em termos de vazão na calha do rio, na macrodrenagem, e nós vamos poder associar a cada uma dessas vazões uma determinada profundidade, né? Uma determinada profundidade dos nossos canais, para ver até qual evento que o nosso canal está preparado para receber aquele determinado impacto de chuva, né? Aquele determinado impacto de chuva que se traduz em vazão chegando na macrodrenagem. E aí, gente, eu coloco para vocês só agora uma das duas únicas fórmulas que eu coloco na tela aqui para vocês, mas o objetivo aqui não é, né, nossa, nós voltamos para a graduação. Não, o objetivo é para mostrar que na fórmula de Manning, que é a mais que a gente utiliza para fazer o dimensionamento de canais, nós temos ali o relacionamento, né, o que é a vazão que um canal, em função da geometria daquele canal, né, em função da área e do raio hidráulico, né, que nós vamos falar a partir dele daqui a um minutinho, e das outras características e variáveis hidráulicas aqui, nós conseguimos fazer o quê? Lançada uma determinada geometria, nós conseguimos entender qual é a capacidade que aquele canal vai conduzir a vazão a partir dessas características, né? Então, o único evento aqui que declividade é tranquilo, todo mundo entende que declividade é como o terreno, né, vai se comportar, no quanto que ele desce ao longo de cada extensão, né, o tanto que a água, o tanto que ele está inclinada, a bacia, né? Mas aqui o raio hidráulico, ele por vezes é mais complicadinho de entender, mas aqui a gente mostra rapidamente aqui, eu baixei aqui a cortininha, né? O raio hidráulico, ele é uma variável hidráulica que a gente vai tratar aqui com vocês, que é a área molhada, né? A área ocupada pela água, dividido pelo perímetro molhado. Perímetro molhado é o quê? Aonde que a água molha? A água molha na altura desse canal, onde está pintadinho de vermelho, né? A água vai molhar aqui, vai molhar o fundo e vai molhar outra parede. Então a água vai molhar uma altura da água, no caso aqui a altura Y, a água vai molhar a base desse canal, que é a largura B, e a água vai molhar a outra parede aqui do canal. Então eu tenho um Y de um lado, outro Y do outro, eu tenho dois Y mais um B, eu tenho um perímetro molhado igual a B mais 2Y. Então eu tenho perímetro molhado. E a área molhada é a base vezes a altura desse retângulo, base vezes a altura é B vezes Y, então a área molhada, B vezes Y. O perímetro molhado, B mais 2Y. E isso para qualquer geometria, uma vez que eu introduza informações geométricas aqui e parâmetros hidráulicos, eu consigo calcular qual que é a capacidade de condução de vazão de um determinado canal.
Se eu sei isso, eu posso perfeitamente colocar aqui para vocês, né, separar aqui as características que nos interessam, as características geométricas, essas a gente tem controle, essas a gente tem como a gente organizar. Eu vou fazer um canal com profundidade de 8 metros, vou fazer um canal com largura de 12 metros, vou fazer... Isso aqui são características geométricas que a gente pode lançar, além das características hidráulicas ou mesmo do ambiente, né, a declividade é muito função da topografia que a gente tem, né? E um dos parâmetros, a gente tem um coeficiente aqui, que é o coeficiente de Manning, né? O que eu posso fazer? Se eu tiver uma estrutura toda corrugada, toda diferenciada, na hora que a água passar por essa estrutura, haverá um grande atrito da água com essa estrutura. Então, nós teremos um coeficiente de Manning muito grande, o que reduz a capacidade de transporte. Agora, se eu tiver uma parede lisinha, um concreto muito bem executado, um concreto bem liso, eu vou ter um coeficiente de Manning bem pequenininho e vou ter uma quantidade boa de vazão podendo atravessar. Então, a rugosidade dessas paredes é uma característica muito importante em termos de drenagem urbana, de macrodrenagem. E aí, aplicando isso no nosso problema, nós vamos fazer o seguinte: eu quero descobrir, né, a pergunta do dia é como identificar um canal em risco de transbordar e causar inundações. Então, o que eu vou fazer? Para uma determinada seção hidráulica, seção conhecida, né, que eu vou tratar aqui de largura e determinada profundidade, uma seção aqui que eu coloquei, por exemplo, para vocês retangular, eu vou, para diversas profundidades, eu vou calcular as características geométricas e as características hidráulicas. Então, vou ter largura vezes a profundidade 1, vai me dar a vazão 1. Largura vezes profundidade 2, vai me dar a vazão 2, colocando na equação de Manning. Então, se eu tiver essas características geométricas e conhecendo as características hidráulicas, eu consigo determinar a capacidade de condução de vazão por este canal. E aí, para diferentes profundidades. A gente vai fazer isso. No tempo que eu era estudante lá da Escola de Engenharia do UFMG, a gente fazia como? A gente pegava uma folha de caderno, né, vinha, media a primeira fatia aqui do nosso canal e calculava, né? Calculava aqui a área molhada. A área molhada era função da largura vezes a profundidade. O perímetro molhado era largura vezes mais 2 vezes a profundidade. Calculávamos o raio hidráulico e calculávamos aquela vazão associada àquele Y. Beleza, fizemos o primeiro. A segunda linha da planilha que manualmente a gente calculava naquela época, qual que era? Aumentar a profundidade. Opa! Aumentar a profundidade ali, né? Uma vez. Volta aqui, bonitão. Aumentávamos a profundidade, né, era o nosso novo Y2, e com esse Y2 calculávamos uma nova área, uma área 2 e uma nova vazão. Então, para cada fatia, a gente ia obtendo, né, a área 2, a área 3, a área 4, e íamos obtendo as diferentes vazões e íamos enchendo uma planilha com isso. Uma vez que eu conseguia encher uma planilha com isso, para cada profundidade eu obtinha uma área, um perímetro, um raio hidráulico e uma vazão. Para cada profundidade eu tinha isso. Conhecida a vazão, a vazão que o pessoal da hidrologia ia nos informar, eu conseguia fazer o caminho inverso. No momento que me falasse, olha, a profundidade 3 me deu uma vazão de 3 metros cúbicos por segundo. Então, na hora que o pessoal da hidrologia nos dissesse que a vazão com período de recorrência de 100 anos foi de 3 metros cúbicos por segundo, eu olho lá na minha tabelinha, vazão de 3, opa, está relacionado ao profundidade 3. Então, consigo fazer a previsão, eu faço o caminho de ida, mas eu faço o caminho de volta. E, tabelando esses dados, antigamente a gente fazia imensas planilhas, eu consegui intercambiar as informações de vazão e de profundidade. Na matemática a gente fala que é uma correspondência bionívoca, né? Então, a mesma profundidade está associada a uma vazão e, por si só, a vazão também está associada a uma profundidade. E aí, tendo essa tabela, esses cálculos organizados, eu conseguia partir isso para frente. Mas eu demorava uma tarde para fazer isso, né? Como é que eu vou fazer
todas essas operações repetitivas nos dias de hoje. Como é que a gente faz isso, né? Hoje a gente tem planilhas, né? Hoje a gente tem mecanismos, né? A gente consegue fazer isso aproveitando a informática, né? Então a gente tem diversas facilidades. O que antes eu gastava uma tarde para calcular, hoje rapidamente a gente consegue botar aqui já no finalzinho da nossa exposição, né? A gente consegue fazer um exemplo rapidinho aqui de um canal que tem dimensões semelhantes ao canal ali da Avenida Teresa Cristina, né? Uma largura de 12 metros, uma profundidade de 8 metros. Aqui eu simplifiquei para ficar um canal retangular, mas poderia utilizar outra geometria. Nós viríamos aqui um canal de 8 por 12, rapidamente. Essa aqui é uma das planilhas que a gente utiliza no nosso curso. Oh, Eduardo, eu estou vendo aqui que esse canal que você está aqui originalmente é um canal trapezoidal, mas a gente muda aqui a nossa informação aqui para 8 por 12, né? Rapidamente mudamos e sem nenhuma inclinação. Se eu estiver trabalhando sem nenhuma inclinação, eu rapidamente modifico a nossa geometria e consigo agora, em função do coeficiente de Manning de 0,014 e da declividade de 0,005, ou seja, de 0,5%, consigo estabelecer consigo encontrar ali o nível d'água associado a diversas vazões. Como, Eduardo? Você não falou que a gente fazia diversas fatias, né? A gente fatiava todo o nosso modelo matemático? Sim, eu trago aqui para vocês diversas fatias, né? Calculamos aqui a profundidade, a área molhada, o perímetro molhado, a vazão, trazemos de volta aqui para diversas fatias já originalmente, o que hoje as ferramentas já nos dão isso. Por que a gente não utiliza um aplicativo comercial? Porque o objetivo é que os nossos alunos, eles recebem essa planilha, né? Eles são capazes de influir, eles são capazes de opinar, contribuir. A gente traz isso aqui para uma discussão maior na sala de aula, mas aqui só para adoçar a boca de vocês, a gente vem aqui com os elementos, já situa, né, nessa seção hidráulica aqui, muito parecida com a do Rio Arrudas, ali na Avenida Teresa Cristina, eu consigo associar aqui para diversas vazões. No caso aqui, a primeira vazão que eu coloco para vocês, o tempo de retorno delas aqui de 10 anos, a hidrologia nos disse, para essa bacia, quando chover, a chuva com precipitação de 10 anos, que vai produzir uma vazão nos cursos d'água, que vai introduzir o risco ali de 10 anos, vai chegar a 289 metros cúbicos por segundo. Essa estrutura sua aguenta, Eduardo? Vamos responder para eles. A gente chega aqui e coloca 289, vai nos dar uma profundidade de 3 metros de profundidade. Olha aqui, o nível d'água está dentro da calha do nosso modelo matemático. Então, se ele está só com 3 metros de profundidade, tá bacana, né? Estou com 3 metros de profundidade. Beleza. E a chuva de 50 anos? A chuva associada ao evento de precipitação com 50 anos de recorrência. Qual que vai dar aqui? O professor Ornelas, nos telefonou hoje de manhã e falou, olha, é 592 metros cúbicos por segundo. Então, vamos associar no nosso modelo 592, pronto, já elevou, né? À medida que nós vamos alterando aqui, modifica lá e vemos aqui associado, né, 5 metros de profundidade. Opa, estamos agora com 5 metros de profundidade, mas ainda está dentro, né, do limite do nosso canal. Nosso canal tem profundidade de 8 metros. Então a gente consegue ainda trabalhar com isso aqui. Vamos ver o canal associado aqui com uma vazão de 100 anos de recorrência, né? O risco associado ali para 100 anos, vão ter aqui, o pessoal da hidrologia calculou para a gente uma vazão de 842 metros cúbicos por segundo. Vamos verificar aqui no nosso modelo, 842 metros cúbicos por segundo, já foi lá para cima o nível d'água, mas ainda não transbordou. Nós chegamos aqui agora com 6,5 metros de profundidade. 6,5 metros de profundidade é a profundidade que o nosso canal alcançou, né? Mas nosso canal tem 8 metros de profundidade, ainda falta 1,5 metro para transbordar. Se normalmente, né, com os termos de referência para projetos de macrodrenagem, né, colocam para a gente fazer o dimensionamento de canais para que eles sejam associados a um período de recorrência de 100 anos, né, dependendo do nível também de risco que a gente que determinados municípios estão prontos para correr, 100 anos, 200 anos, dependendo do termo de referência. Aqui é o limite, né, o risco que é aceitável, né, para uma estrutura dessas. Então, normalmente, essa estrutura
estrutura ela ia ser aprovada, né, numa análise, num projeto, né, na verificação hidráulica de uma estrutura com essas características. Mas se eventualmente ocorresse a precipitação com menor probabilidade de ocorrência, né, uma precipitação com 500 anos de recorrência, uma chuva de muito maior magnitude e que eventualmente chegasse, que descesse, né, por toda a nossa bacia e se concentrasse nos nossos cursos d'água uma vazão de 1.200 metros cúbicos por segundo, vamos ver se os nossos canais têm, esse canal com essa geometria teria a capacidade de conduzir isso, né? A gente viria aqui com 1.200 metros cúbicos por segundo. Não, né? A vazão aqui, a própria planilha já nos informa, a vazão é maior que a máxima, né? O limite da nossa planilha já está aqui, ó, vazão máxima deste canal, a vazão máxima que esse canal comporta é 1.100 metros cúbicos por segundo antes do transbordamento, né? Então, sem precisar fazer muita conta, é claro, sem eu e vocês precisarem fazer muita conta, mas utilizando-se os métodos matemáticos e as características que a própria hidráulica já nos oferece, né, de dividir em diversas fatias um determinado canal e por meio, né, utilizando a equação de Manning em diversas fatias aqui, a gente consegue, né, fazer rapidamente o que antes demorava uma tarde inteira para fazer. Eu fiz aqui com vocês em alguns minutos e nós vemos que este canal, o canal ali que tem dimensões coerentes, né, equivalentes ao que a gente vê ali na Avenida Teresa Cristina, não suportaria a ocorrência de uma chuva de 500 anos. É claro que ele não foi projetado para essa chuva. Só que aí o que acontece? O pessoal da hidrologia também vem conversar comigo e explicar, Eduardo, o dimensionamento, a previsão dessa vazão está muito relacionado àquilo que nós conversamos ali no segundo slide, né? Está relacionado com a ocupação do solo naquela bacia, com a impermeabilização no solo, na forma com que o modelo de previsão de chuva e vazão foi elaborado. Se, ao longo do tempo, em função de especulação imobiliária, em função de uso e ocupação do solo desordenado, a gente modificar as condições das nossas bacias, impermeabilizando mais as nossas bacias, cada vez mais vai chegar mais vazão além daquela que foi prevista. E mesmo numa precipitação que originalmente me daria uma chuva de 100 anos, numa bacia mais impermeabilizada, a contribuição chega com muito mais magnitude nos nossos canais. E isso é de grande preocupação, porque o canal não vai suportar se a gente modificar demais as condições da bacia, né? Então a gente tem aqui Belo Horizonte, principalmente são duas bacias, a bacia do Arrudas e a bacia do Onça, mas aqui comentando com vocês, essa Avenida Teresa Cristina fica na bacia do Arrudas, né? É uma das maiores bacias aqui da nossa cidade, e a gente tem aqui, no termo de referência para elaboração de projetos de drenagem da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente coloca aqui, é colocado para a gente que os períodos de retorno, né, para projetos é em torno de 100 anos, né? A gente pode ter apenas em barragens, extravasores de emergência, um período de retorno maior. Então, o risco associado a determinados eventos de chuva é, né, da ordem de grandeza de 100 anos, é da ordem de 1% de chance de dar errado, né? Então, a gente tem o risco associado para as nossas obras. O canal que eu apresentei para vocês passava, seria aprovado, mas se modificarem as condições, se todo aquele aspecto de ocupação do território alterar isso aí, as vazões que vão chegar no nosso curso d'água serão maiores do que as originalmente previstas, e isso impacta muito a nossa população. Vou colocar aqui rapidinho um vídeo do que ocorre aqui na enchente do Arrudas, aqui em Belo Horizonte, né? A gente tem o nível d'água vai chegando rapidamente ao limite, né, que acontecia ali na Teresa Cristina. Eu não sei se é visível para vocês, mas rapidamente transborda, né? A gente tem e ao transbordar causa todo o transtorno, né, na vizinhança, né, e que é uma das coisas que é recorrente aqui em Belo Horizonte, né. Esse efeito rápido, esse efeito extremo, essa reação rápida, ela também ocorre nesse videozinho aqui do lado, que é um caminhoneiro que está, né, de olho aqui, está estacionado, está vendo em primeira mão a enchente do Arrudas, né. Ele está aqui do lado vendo, no momento que
a água toca as vigas que atravessam o rio, imediatamente a reação é muito rápida e a gente tem a invasão, né, da água na cabine do carro, né? Eu não sei se vocês conseguiram ver, eu vou deixar esses vídeos para vocês para baixarem com calma e poderem assistir esse tipo de coisa, porque a reação rápida ali é um segundo fenômeno que acontece. E agora, para acabar nossa aula, eu falo dele rapidinho, né? A gente tinha planejado o nosso canal, né, o nosso canal retangular, colocando, né, na hora de calcular área e perímetro molhado, eu estou considerando que tem paredes nos 3 lados, né? Então, sem uma viga aqui, né, eu vou ter, sem a viga que ocorre aqui no Arrudas, né? A gente tem aqui nas figuras em que aparecem vigas aqui atravessando o Arrudas, né? Quando você tem um curso d'água que não tem vigas, a condição do seu canal é preservada conforme você calculou. No momento em que você tem a água ao chegar ao topo, toca numa viga, modifica-se o raio hidráulico, né? Até esse raio hidráulico acaba modificando. E aí, numa condição que a gente tinha, o raio hidráulico modifica, nessa situação, o raio hidráulico era a área molhada dividido por perímetro molhado. A área molhada é essas duas, A vezes A, né? O perímetro molhado era 3 vezes A. No momento que eu tenho 4 vezes A, e isso ocorrendo aqui no denominador, o raio hidráulico sem a viga, ele é maior que o raio hidráulico na situação com a viga. E aí, a capacidade de condução do canal imediatamente se reduz. Se eu tenho um raio hidráulico que, uma vez que a água está subindo, que o nível da água está subindo, está chegando mais água no canal, o canal está dando conta, está transportando, está conduzindo a vazão. No momento em que a água chega e toca as vigas no teto desse canal, imediatamente modificam-se as condições do escoamento, né? Modificam-se, o canal deixa de ter capacidade que ele já tinha e promove ali, né, um transbordamento imediato, um transbordamento muito rápido, que foi o que a gente viu nos vídeos, né? A água chegando rapidamente, a água que estava controlada, de repente, rapidamente, imediatamente, né, assume, né, ultrapassa os limites que a gente tinha naqueles cursos d'água, né, naquele curso d'água, perdão. Imediatamente ela sai do controle, porque modificou rapidamente a condição, né, de escoamento dela, né? E aí rapidamente ela pula para fora do nosso curso d'água. Então são 2 características que eu queria fazer ênfase com vocês, né? E a gente precisa, né, encarar esse problema, né? A gente precisa trazer esse problema para a mesa. Esse não é um problema só meu, não é um problema do professor Josias, né? É um problema de todos nós, é um problema da administração pública, é um problema da biologia ambiental, da química ambiental, é um problema da legislação, é um problema que todos nós temos que encarar, né, e trazer para a nossa sociedade o que é, né, no momento que a nossa população está exposta, o que é que nós vamos assumir como risco aceitável para a nossa população, né, que tanto sofre, né? E aí eu retorno aqui a palavra para o professor Josias, né? Vou parar aqui de compartilhar. Eu acabei excedendo um pouquinho o tempo, porque eu acabo falando demais, né? Eu vou ficando empolgado, né? E falo um pouquinho a mais, mas isso aqui é um pouco uma amostra do que a gente vê nas nossas aulas, né? E como a gente estimula os alunos a discutir, né, a esse respeito. Muito obrigado, professor Josias. Valeu, Eduardo. Muito obrigada. Foi assim, eu pelo menos entendi a didática. Achei interessante a dinâmica que você colocou em algumas imagens ali para tornar essa questão matemática das equações de uma forma que possa ser entendida. Espero assim que os alunos tiveram assim um briefing, né, do que é uma aula online. Só que na aula online o ritmo é mais devagar, Sim. e aí o professor vai parando e vocês podem abrir microfone, conversar no chat, tem as atividades a serem vistas, tá? Agradeço então ao Eduardo. Eu vou aqui a parte sua, Eduardo, encerrar a gravação como a gente tinha combinado, que aí vai separar 2 arquivos e aí eu vou mostrar para o pessoal a estrutura do curso.